Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de junho e também fechamento aí do mês. Ibovespa terminou o pregão basicamente estável, mais 0,02%, e no mês terminou com alta de 3,76%. Mas a gente pode observar que nos últimos 3 meses houve uma perda de força, aí, principalmente para o fechamento do pregão. Aqui a tendência já deu uma certa indefinida, no meu entender, com a semana ruim que a gente já destacou na última videoanálise, a videoanálise semanal. E o Ibov permanece aqui pelo gráfico mensal com topos descendentes. Aqui ainda não há um topo, não tem ainda uma formação de topo, mas a perda dos 51.239 pontos aumentaria essa chance de formação de topo. Inclusive aqui no gráfico semanal anularia a atual tendência de alta e de médio prazo. Então vamos ficar atentos aí para o índice Bovespa e para o que o Ibov gere uma sinalização mais importante de subida. O ideal é que o Ibov volte para cima dos 54.500, use essa região como suporte, essa região que ele até estava funcionando como suporte, um pouco aí nessa região de 54.300, 54.500, para gerar sinalização de alta e consequentemente romper a máxima aqui do mês de outubro, que é aqui pelo gráfico semanal, é essa máxima aqui em 56.747 pontos. Olhando agora para a PTR4, PTR4 terminou o dia com alta de 0,52%, pelo G60 a gente pode ver uma lateralização, então mantenha o que eu mencionei no pregão passado, um pouco mais para compra se for mais para day trade, acima preferencialmente dessa faixa de preço de 17,46, ela funcionando como suporte para sinalizações de alta no gráfico de 15 ou 10 minutos. E no mês a Petro terminou com alta de 3,6%, mas apresentando novamente uma formação de reversão, que é algo semelhante a uma estrela cadente, uma sombra superior muito grande, um corpo pequeno mais para a mínima do candle. Aqui houve uma pequena variação dessa estrela cadente, mas ainda assim respeitando um gap de baixa no gráfico mensal, ali na faixa dos R$ 17,44 a R$ 17,98, essa faixa de preço aqui no gráfico mensal. Então um ativo que indefiniu a tendência de curto prazo e segue aqui como ponto de avaliação da força que o ativo vem a ter para romper de vez esses dois topos aqui importantes do gráfico mensal na faixa dos 19,58 até 20,16. Então esse é o patamar de resistência mais importante para uma mudança de tendência de prazo maior em cima da PETR4. Se a Petro vem para baixo aqui no mês de julho, para baixo desse fundo, aí em vez de estar em tendência indefinida de curto prazo, passa a ter uma tendência mais de baixa de curto prazo. Olhando para Vale 5, Vale 5 terminou o dia com alta de 0,53%, mas de forma resumida, olhando para o mês ali, o mês foi com alta de 2,77%, está num ponto de suporte, de uma possível subida, um novo movimento de subida pelo gráfico mensal. Então casa com o que eu venho mencionando. Eu vejo o ativo muito mais interessante se voltar para cima aqui dos R$ 26,69 e essa região, aí depois avaliar isso como suporte, enfim, avaliar o movimento corretivo após o rompimento dessa região dos 26,69, porque aqui já teríamos uma sinalização de subida pelo gráfico mensal e aí poderia proporcionar um cenário de tendência de alta de curto prazo mais favorável para as compras aí de swing trade em cima de Vale 5. Olhando agora para outros papéis, Embraer 3 terminou o dia muito bem, com alta de 2,85%, era um papel que a gente já vinha comentando, ele acelerou a queda aqui no pregão de sexta-feira e reverteu essa queda, bastante aí dessa queda, revertendo inclusive boa parte da queda da semana só em um único pregão, com essa alta aí de 2,85%. Se olharmos para um gráfico de menor periodicidade, a gente vê um único movimento de alta que anula a tendência de baixa no gráfico intraday. Isso é algo positivo, aumentando a chance de ter um movimento de alta, mas eu não entraria comprando aqui para botar stop aqui embaixo. Então, o que resta aqui nesse momento seria avaliar um movimento contrário ou um movimento lateral a esse que foi de subida, em busca de uma compra com stop um pouco mais curto.
SBSP3 eu cheguei a recomendar a entrada, mas não foi executada. Se ela conseguisse superar a máxima aí do dia, que era R$ 23,86, ela terminou caindo 1,18%. Enfim, é um papel que eu ainda continuo atento para uma compra, porque vem numa correção dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Então, por esse motivo, se a ação começa a ir forte no próximo pregão, rompendo essa região de 23,84, 23,86, manteria essa compra aí no ativo na superação dos R$ 23,86, cujo stop dessa operação no primeiro momento ficaria na faixa dos 23,42 com objetivo 23,42 com objetivo em R$ 25,22. Teria que superar esse topo aqui para ter uma relação risco-ganho de 1:3, topo em 24,56, que seria o ponto de resistência mais visível nesse momento na SBSP3 Sabesp. Outro ativo que eu ainda continuo, ativos que eu continuo olhando para compra, All3, que também ainda há uma chance aqui dessa ação, depois dessa queda aqui, geraram uma sinalização um pouco mais forte, até nesse pregão ameaçou e não foi, mas essa ação voltando para cima ali dos R$ 8,41, também seria um ativo que eu me interessaria para uma compra de swing trade, tentar pegar o próximo movimento de subida dela aqui do gráfico diário. Então esse seria o meu interesse em cima de All3, ALL Logística. Lojas americanas, Lame 4, também mantém o interesse na ponta compradora, visualizando aqui essa indefinição na tendência, mas ainda a favor, no meu entender, de um viés de alta de um prazo maior ali pelo gráfico semanal. Então uma sinalização também de força por parte dos compradores de um determinado pregão já me chamaria atenção para voltar uma nova compra, aí, tentar uma nova compra em cima de lojas americanas. E, preferencialmente se ela conseguisse até romper a máxima de hoje dos R$ 14,24 para efetuar essa entrada. E a Detex 3, para comentar que a gente encerrou a posição de venda, quando ela voltou aqui rompendo aqui 8,91, encerramos em 8,92, ou seja, 1 centavo acima do preço que a gente vendeu, então basicamente no 0 a 0, uma leve perda em cima dessa operação de venda, visto que o ativo primeiramente gerou um movimento de subida no dia 60, em vez de continuar caindo, fez uma correção, em vez de continuar caindo, ela rompe essa máxima e vem forte para cima de 8,91, então decidi pela saída dessa posição comprada. Inclusive o sinal dela foi bem interessante em termos de possível reversão de tendência, quando ela fecha aqui acima da máxima da CES, com alta de 2,27%, esse ativo traz uma chance, depois de um movimento de baixa no semanal um pouco mais prolongado, de poder gerar um movimento de subida e consequentemente, já trazer um cenário mais voltado à reversão de tendência aqui de curto prazo, gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.